Bom, vamos corrigir agora a atividade do quiz que vocês fizeram terça-feira. Leia o fragmento do conto Nhola dos Anjos e a Cheia do Rio Corumbá, de Bernardo Ellis. Fio, faz um zóio de boi lá fora para nós? O menino saiu do rancho com um bacheiro na cabeça e no terreiro, debaixo da chuva miúda e continuada, enficou o calcanhar na lama. Rodou sobre ele o pé, riscando com o dedão uma circunferência no chão mole. Outra e mais outra. 3 círculos entrelaçados cujos centros formavam um triângulo equilátero. Isso era simpatia para fazer estiar. E o menino voltou. Pronto, vó. O rio já encheu mais? Perguntou ela. Xi, tá um mar de água. Quer ver? Espia, e apontou com o dedo para fora do rancho. A velha foi até a porta e lançou a vista. Para todo lado havia água, somente para o sul, para a várzea é que estava mais enxuto, pois o braço do rio aí era pequeno. A velha voltou para dentro, arrastando-se pelo chão, feito um cachorro. Cadela, aliás, era entrevada. Havia 20 anos. Apanharam ar de estupor e desde então nunca mais se valera das pernas que murcharam e se estorceram. Começou a escurecer nevroticamente, uma noite que vinha vagarosamente e irremediavelmente com o progresso de uma doença fatal. Na questão número 1, nós temos o conflito gerado, o conflito é o problema. Qual era a preocupação, o problema gerado nesse conto de Nhola dos Anjos e a Cheia do Rio Corumbá? Ocorre em razão de quê? Obviamente da enchente provocada pelas fortes chuvas. Percebam que ela estava preocupada, né? Se a água estava subindo, se o rio já havia enchido mais, né? Então, é enchente provocada pelas fortes chuvas, é o conflito, é um problema deste conto. Na questão 2, Fio, faz um zóio de boi lá fora para nós? No trecho apresentado, pode-se afirmar que o autor usa no diálogo dos personagens a variedade linguística que retrata a fala. Vamos lembrar, a gente tem como duas mães da variante linguística, a variante padrão formal, que é a culta, corretíssima, e a coloquial, que tem todas aquelas subdivisões, não é isso? Então, nesse aqui, Fio, faz um zóio de boi para nós, foi utilizado que variante linguística? Coloquial, apresentando o que? O regionalismo. Quer dizer, as pessoas que moram na roça, principalmente as populações ribeirinhas mais antigas. Esse conto do Bernardo Ellis conta justamente sobre a Cheia do Rio Corumbá aqui em Goiás, né? Então, ela é coloquial, ela é o contrário da padrão formal e apresenta o regionalismo, ou seja, a forma como as pessoas mais simples do campo falam. A questão 3. A velha voltou para dentro, arrastando-se pelo chão. No trecho, há um pronome destacado e conclui-se sobre a colocação pronominal o uso de. Em primeiro lugar, aqui na frase a gente percebe então que o se vem após o verbo, né? Então, a gente tem aqui o quê? Uma ênclise. Agora, o porquê de acontecer essa ênclise? É porque aqui está iniciando-se o quê? Uma oração, arrastando-se pelo chão. Perceba que aqui a gente tem uma oração. A velha voltou para dentro, uma oração. Arrastando-se pelo chão, outra. Na variante padrão, formal, culta, a gente não vai iniciar uma oração pelo pronome átono. Então, ele tem que vir após o verbo. Então, a gente vai utilizar, então, o quê? Qual é a correta? A letra C. A gente tem uma ênclise, pois não se inicia a oração com o pronome átono, certo? E ele veio logo após o verbo. Então, na variante padrão, se não houver uma palavra negativa ou um advérbio para puxar o pronome, então, automaticamente, ele vem para depois do verbo. A gente não vai iniciar uma oração aqui, como é o caso, com o pronome átono. A questão 4, no trecho, Xi, tá um mar d'água. Quer ver? Espia. Então, esse espia, ele tem qual significado? Obviamente, ai, gente, o foco da câmera tá me atrapalhando. É o observe, né? Então, obviamente, é o observe, que é a letra B, tá bom? Então, letra B, observe.
Vamos agora ao texto 2, que dá continuidade então à atividade. É mais um trecho desse conto Nhola dos Anjos, né? E a cheia do rio Corumbá, de Bernardo Ellis. Clemente viu a velha cair na água com o choque, mas não pôde nem mover-se. Esforçava-se para identificar o local e atinar em meio capaz de os salvar daquele estrugir encapetado da cachoeira. A velha debatia-se, presa ainda à jangada por uma mão, despendendo esforços impossíveis por subir novamente para os buritis, que a jangada era de buritis. Nisso, Clemente notou que a jangada já não suportava 3 pessoas. O choque com o tronco de árvore havia arrebentado os atilhos e metade dos buritis havia se desligado e rodado. A velha não podia subir, sob pena de irem todos para o fundo. Ali já não cabia ninguém. Era o rio que reclamava uma vítima. As águas roncavam e cambalhotavam, espumejantes na noite escura que cegava os olhos. Varrida de um vento frio e sibilante, a nado, não havia força capaz de romper a correnteza nesse ponto. Mas a velha tentava energicamente trepar novamente para os buritis, arrastando as pernas mortas que as águas metiam por baixo da jangada. Clemente notou que aquele esforço da velha estava fazendo a embarcação perder a estabilidade. Ela já estava quase abaixo das águas. A velha não podia subir, não podia. Era a morte que chegava, abraçando Clemente com o manto líquido das águas sem fim. Clemente segurou-se bem aos buritis e atirou um coice valente na cara aflissurada da velha Nhola. Ela afundou-se para tornar a aparecer, presa ainda à borda da jangada, os olhos fuzilando numa expressão de incompreensão e terror espantado. Novo coice, melhor aplicado com um tufo d'água, espirrou no escuro. Aquele último coice, entretanto, desequilibrou a jangada, que fugiu das mãos de Clemente, desamparando-o no mesmo rio. Ao cair, porém, sem querer, ele sentiu sob os seus pés o chão seguro. Ali era um lugar raso. Devia ser a campina adjacente ao barranco. Era raso. O diabo da correnteza, porém, o arrastava de tão forte. A mãe, se tivesse pernas vivas, certamente teria tomado pé. Estaria salva. Suas pernas, entretanto, eram os mulambos sem governo, um estorvo. Ah, se ele soubesse que aquilo era raso, não teria dado 2 coices na cara da velha, não teria matado uma entrevada que queria subir para a jangada, num lugar raso, onde ninguém se afogaria se a jangada afundasse. Aqui nós temos a questão número 5, né? Esforçava-se para identificar o local e atinar com o meio capaz de o salvar daquele estrugir encapetado da cachoeira. Bom, esforçava-se. Como o pronome foi colocado após o verbo, a gente tem o que aqui? Uma ênclise, né? Quando vem antes do verbo, é o que? Próclise. No meio do verbo, mesóclise. No final, ênclise. Bom, agora por que de uma ênclise? Porque aqui está iniciando o que? Uma oração. Esforçava-se para identificar. Então, automaticamente, esse pronome átono, ele não pode vir no início da oração. O pronome átono, ele tem que vir após o verbo. Então, sobre o pronome destacado e a colocação pronominal ao que? Uma ênclise, pois não se inicia a oração com o pronome átono. Na questão 6, então, do nosso quiz, onde ninguém se afogaria se a jangada afundasse. Por que não pode ser onde ninguém afogaria-se se a jangada, além de haver a redundância, né? A gente percebe então que há esse pronome indefinido, ninguém, alguém, né? Muito, pouco, todos, outros, são pronomes indefinidos. Então, o pronome indefinido, ele atrai então o meu pronome átono, tá? Uma palavra negativa como não, né, nenhum, também iria fazer com que o pronome viesse para antes do verbo. Então, no caso, o pronome átono colocado antes do verbo ocorre, vamos lembrar, se antes do verbo ele é o quê? Uma próclise, não é isso? Então, vamos ver qual é a alternativa aqui que está indicando a próclise. Próclise justifica-se, pois há um pronome indefinido antes do verbo. É a letra A, exatamente a letra A, né? Há um pronome aqui indefinido, certo? Que faz com que esse pronome
venha para junto dele e apareça antes do verbo. Então, o pronome átono colocado antes do verbo ocorre justamente nessa próclise, porque antes do verbo, e justifica-se porque o pronome indefinido está, atraindo-o para si. A questão 7 tem o objetivo aqui da gente revisar as partes de uma narrativa. O conto é uma narrativa, não é isso? Então, a gente tem que lembrar que tem uma situação inicial, certo? Depois aparece um conflito, que é um problema. Após o conflito, que é o problema em si, vem o clímax, que é o ponto de maior tensão. Então, o clímax é o ponto de maior tensão e ele sempre vem antes do desfecho da história, tá? Então, qual foi o momento mais tenso, que deixa a gente mais nervoso quando a gente está lendo, E a gente fica mais tenso, mais nervoso. Qual seria? É justamente o momento em que o Clemente lança coices na velha na tentativa de salvar-se. Não foi o momento que a gente ficou mais irritado e mais tenso? Nossa, ele tá, batendo no rosto da velhinha, para que ela caia e ela vai morrer, Então a gente percebe que esse aqui é o clímax, mas não é o desfecho. O desfecho é quando ele vai perceber que o lugar é raso. E aí ele vai se arrepender pelo que ele fez. Se ele soubesse que era tão raso, ele não teria dado os coices na sua própria mãe, Então o clímax, ele sempre vai vir antes. O clímax vem sempre antes do desfecho da história, tá bom? Então vamos lembrar. É situação inicial, conflito, que é o problema, clímax e desfecho, tá bom? Então a narrativa bem curta, concisa, que tem essas partes aí. E na questão 8, então, do nosso quiz, no desfecho do fragmento, Clemente manifesta um sentimento de quê? Obviamente de arrependimento. Ah, se eu soubesse que aqui dava pé, não teria matado, a dona Nhola, que por sua vez é a mãe dele, tá bom? E aqui a gente termina então a correção do quiz.